no meio do caminho. Glória a Deus. Glória seja dada ao Cordeiro Santo de Deus. Eu costumo dizer que a gente pregar em algo que nós não estamos acostumados, pastor. Talvez é até melhor, porque é o Espírito Santo que vai dirigir. Amém? Porque quando nós já pregamos uma mensagem, quando nós sabemos, está na ponta da língua, que sai igual uma metralhadora, você já pregou 100 vezes, né, minha irmã? Aí é bom demais. Mas quando requer oração e busca, e esperar que o Espírito Santo fale conosco. Amém, irmãos? Amém. Eu quero ler, é o versículo 20, né? Versículo de número 20. Eu sei que alguns já pregaram, já ministraram dentro desse tema, mas eu tenho certeza que Deus irá falar mais uma vez com as nossas vidas. Diz um texto assim: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes, é versículo 20, tá? Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Curva a sua cabeça, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Pai, nós estamos na tua presença, Pai, e desde o início desse culto, ó Senhor, o Senhor falou através dos louvores da harpa cristã, dos hinos espirituais, ó Deus. O Senhor falou através do livro de Lucas, ó Pai, nos ensinando, ó Pai, que é necessário que estejamos atentos com os escândalos, ó meu Senhor. O Senhor falou através de tantos louvores, ó Deus, mas neste momento, ó Pai, nós queremos ouvir mais uma vez o Senhor falar. E aprove o Senhor colocar-me diante do teu povo, em cima do teu altar, meu Deus. Então fale, todos os meus lábios, o meu intelecto, o meu ser, fale, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus. Amém? Amém. Podeis nos assentar. Podeis nos assentar. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus. Como eu já frisei rapidamente, nós temos que entender que essa história não começa aqui. Aqui é apenas o começo do cumprimento de uma promessa. O que está acontecendo nesse capítulo 6 do livro de Josué é apenas o começo do cumprimento de uma promessa. Eu vou repetir. O que está acontecendo, que é tema dessa campanha, é apenas o começo do cumprimento de uma promessa que Deus fez há 700 anos atrás. E por isso que alguns pregadores dizem que para o cumprimento de uma promessa na vida de alguém é necessário que nós tenhamos paciência, esperar, porque haverá também muralhas como esta. Entenda uma coisa, eu quero falar para que nós entendamos aqui. Eu não tenho a preocupação de fazer com que você pule nesse momento, apesar que eu talvez seja o mais pentecostal aqui, irmãos. Eu imagino que seja, pastor. Porque hoje até um samba, se estiver passando, estiver tocando um samba, olha, entenda isso, irmão. Talvez não aconteça contigo, mas o meu corpo começa no espírito, e eu falo em línguas, pastor. Eu não sei se você consegue entender isso. Eu não sei se você consegue, porque hoje nada faz mais me sair do espírito. Nada. É bem certo que eu não vou colocar para me ouvir, mas nada me faz mais. Não, porque hoje eu vivo no Espírito. Eu não sei se você consegue entender isso. Então eu sou, irmão, pentecostal. Tomando banho, eu começo a louvar, eu começo a rodar, eu começo a interpretar, socar, igual Mike Tyson, eu sou assim. Então eu sei o que é isso. Mas eu, pastor, não recebi esse dom.
do pregador avivalista, sabe? Aquele que faz você pular. Não, Deus não me deu, embora eu chore tanto orando, minha pastora, minhas duas irmãzinhas ali, Deus. Mas preste atenção aqui. Como eu disse a vocês, irmãos, todos nós sabemos que Deus precisava de alguém lá na Mesopotâmia, e chamou em um dos caldeus um homem por nome de Abrão. No livro do Gênesis, capítulo 12, Deus chama Abrão e dá alguns requisitos para que ele cumpra, que é sair da terra do seu pai, da casa da sua parentela, não levar ninguém consigo e ir para uma terra que ele ia mostrar. E a terra é exatamente essa, Canaã, ao qual vivia um povo por nome de cananeus. No capítulo de número 12, versículo de número 6, Deus está falando exatamente sobre esta Canaã, exatamente sobre onde está situada essa cidade por nome de Jericó. Presta atenção, conhecemos a história, chegamos então a Moisés, conhecemos que houve aí 400 anos em que o povo ficou cativo lá no Egito. Então Deus levanta Moisés para que libertasse o seu povo. Eu já falei que Moisés não estava no sofá, Moisés não estava tomando Coca-Cola, comendo pizza, Moisés estava trabalhando quando Deus o convidou para uma grande obra. A Bíblia diz que Moisés o chama e diz, Deus o chama e diz: Moisés, eu tenho uma grande obra para você. E aí, o texto nos diz, irmãos, que no capítulo 3, no versículo de número 6, Deus está falando que há um povo naquela terra em que Deus havia dado para Abraão. Olha, presta atenção. Há um povo que eram os heteus, os heveus, os cananeus, os gigazeus e os jebuseus. Haviam 5 espécies de pessoas que estavam na terra que Deus havia dado a Abraão. Como eles estavam cativos, preste bem atenção, estavam cativos, estavam escravizados lá no Egito, esse povo estava tomando posse da terra que Deus havia dado a Abraão. E Deus levanta Moisés para libertar o seu povo. Deus levanta esse homem. E o que me chama a atenção é que no decorrer de 40 anos, minha irmã Beth, 3 milhões de pessoas, pense aí, de olhos fechados, 3 milhões de pessoas sendo trazidos, aleluia, por Deus, por um governo teocrático. Não tinha um rei que ordenou, não tinha um presidente que disse: olha, vocês precisam atravessar, porque lá tem uma terra prometida que mana leite e mel. Eles apenas ouviram a voz de Deus através de Moisés e estão indo. Entenda, 3 milhões de pessoas, e no deserto não tem atacadão, no deserto não tem Extra, não tem Carrefour, no deserto não tem mercadinho de bairro, no deserto não tem loja da C&A para você comprar uma bela roupa, ou uma loja que você pudesse comprar um sapato. Mas Deus, durante 40 anos, proveu tudo para este povo, para esta geração. Está entendendo aí? Porque quando nós vemos só a queda da muralha, é fácil, irmãos. Mas houve uma promessa e alguns requisitos através desde Abraão, que era de sair da sua casa, do meio da casa do seu pai, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que Deus iria mostrar posteriormente, que era essa terra, a terra de Canaã. Mas presta atenção. O texto diz, irmãos, que Moisés, no decorrer da caminhada, Moisés ele vem a falecer, ele morre. E no capítulo de número 1 do livro de Josué, Deus chama então Josué, aquele que era mais aliado de Moisés, aquele que aprendeu tudo com Moisés, aquele que era fiel, que estava na frente da batalha, aquele que era o soldado, o comandante de Moisés. Então Deus levanta a Josué, no capítulo de número 1, chama, o título deles que Deus o anima, primeiramente, porque ele não se achava capacitado para fazer aquilo que ele viu Moisés fazer. Mas olha o que Deus diz para ele. Olha, Josué, da mesma maneira que eu usava, eu vou falar de uma forma para que você entenda, da mesma maneira que eu usava Moisés, eu vou usar a ti. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Tudo que você viu eu fazer,
através de Moisés, eu vou fazer através de ti. Porque às vezes, irmãos, Deus coloca algo sobre nós e nós nos achamos incapacitados. E sabe o que a Bíblia diz? Que todos aqueles que Deus escolhe, Deus os capacita. Você está entendendo? Então Deus levanta Josué e o anima, porque ele se sente incapaz de fazer aquilo que ele ouviu e viu Moisés fazendo. Deus, aleluia. E presta atenção, um jovem comandante agora passa a liderar o povo de Deus para herdar aquilo que Deus havia prometido há 470 anos atrás. Porque quando eles atravessam o Jordão, o primeiro impedimento, o primeiro obstáculo para que eles conseguissem chegar na Canaã prometida de Deus são os cananeus. E portanto aqui está, preste bem atenção, a cidade de Jericó, a cidade em que habitava um povo em que Deus não queria que o povo de Deus tivesse contato com este povo. E muitas pessoas questionam, preste bem atenção, irmãos, por que Deus mandava matar? Será que Deus queria ser como Hitler, fazer o genocídio daquele povo? Era porque a prática daquele povo era algo que Deus não queria que o seu povo aprendesse, que o seu povo se misturasse. Imagine você pegar a sua filha e levar a um campo onde você iria construir ou fazer algumas plantações, e você matar a sua criança em sacrifício para que através da morte da sua criança trouxesse fertilidade àquela terra. Então havia práticas terríveis que esse povo fazia aos seus deuses, e Deus não queria que o seu povo, que ele trouxe com tanto cuidado, que ele resgatou com tanto cuidado, se misturasse com essa gente. Então Deus permite, Deus dá ordem que matem a todos, e nem os cereais, nada aquele povo podia resgatar como despojo, exceto o ouro, exceto a prata, exceto o bronze e os utensílios de ouro, de ferro, que seriam levados e consagrados ao templo do Senhor. Aleluia. Presta atenção aqui, irmãos. Eu falei tudo isso para você entender, na nossa vida, aquilo que Deus prometeu hoje requer sacrifícios. Verdade, aleluia, Deus. Aquilo que Deus prometeu para alguém, usando um profeta de Deus, e que às vezes não chega no seu tempo, você questiona, você murmura e diz: não foi Deus que falou. Mas toda promessa requer um tempo. E a Bíblia diz que a promessa demorada, ela entristece o coração. Talvez alguém que esteja me ouvindo aqui diz: Deus falou comigo e ainda não aconteceu. É porque o tempo de Deus ainda não chegou na tua vida. Entenda que havia uma promessa sobre esse povo, mas por 400 anos ficaram escravos, e agora estão 40 anos no deserto. E a primeira muralha que tem não é uma muralha comum. Quando você fala das muralhas de Jericó, você pensa que é um muro como algumas residências que tem em Alphaville, em que algumas residências muradas, fortificadas. Não. Eu estudando, pastor, eu vi que havia 2 muros, presta atenção, e que dentre um muro e outro, em cada um desses muros, um tinha cerca de 9 metros de altura por 5 de espessura, e ali tinha algum espaço onde havia algumas casas. Dentre essas casas havia a mulher por nome de Raabe, e eu não quero falar sobre Raabe, porque todas as vezes que eu falo sobre ela eu choro, pastor, porque é uma história tão tremenda. E então havia 2 muros, e esses muros não era qualquer muro, não era um muro que qualquer poder bélico da época pudesse destruir, embora, deixa eu voltar um pouquinho aqui, esse povo, irmãos,
era um povo que, preste bem atenção, que havia sido escravo. Aleluia. Um povo que não tinha o poder bélico das outras nações. Era um povo que no deserto não tinha tempo para parar e fazer armas forjadas, fazer tanques de guerra, fazer escudos. Não, era um povo que vivia apenas na obediência de Deus, e que Deus fazia e provia a água da rocha, e que Deus fazia cair pão do céu, e que Deus fazia com que as suas roupas não crescessem nem envelhecessem, aleluia, no seu corpo. Então esse povo viveu 40 anos vendo a provisão de Deus no deserto. Agora esse povo chega para guerrear com um povo que tinha um poder bélico bem maior que o deles, armas potentes, e estavam dentro de muros poderosos. Imagine aqui, 9 metros de altura, 5 de espessura. A história diz que havia homens da família dos Anaquins e que eram guardiões desses muros, e que por mais que você tentasse subir, ao chegar você era morto por aqueles homens. Muitas nações, diz a história, que tentou destruir os muros de Jericó, em que a história diz que era intransponível, que nenhum exército poderia destruir. E como um povo escravizado, um povo que não, como eu já falei, não tem o poder bélico de armas, agora está pronto para destruir um muro que nenhuma nação conseguiu destruir. E por isso que eu quero dizer para alguém que me ouve, que você serve um Deus que, por mais que a muralha que você esteja vivendo, se você obedecer, como obedeceu Abraão, como ouviu Moisés a voz de Deus no meio da sarça, e como ouviu, porque às vezes nós ouvimos uma promessa e nós deixamos de orar, nós deixamos de jejuar. Pastor, porque a igreja de hoje não ora mais, pastor. Aleluia, Deus. E eu sei o que é parar de orar, irmãos. Eu sei o que é parar de orar. Quando recebemos uma promessa de Deus, você pode ter certeza que haverá muralhas intransponíveis. Aleluia, Deus. Que somente através do Espírito. Eu gosto sempre de citar Ana, porque é a única mulher na Bíblia que diz o texto que foi o próprio Deus que tirou a possibilidade de Ana ser mãe. Quando fala de outras mulheres, Deus diz, a Bíblia diz que elas eram estéril. Mas quando fala de Ana, diz que Deus cerrou a madre de Ana. Foi Deus que tirou a possibilidade de Ana ser mãe. E tem coisa que Deus nos tira, e não adianta o esposo fazer sacrifício maior como fazia o Cana. Não adianta o sacerdote orar, o pastor orar. Porque o texto diz que 21 anos Ana estava no templo e orava e louvava. Mas houve um dia que aquela oração de 5 minutos não estava resolvendo. Glória. E que quando o esposo viu que ela estava diferente, ele disse: mulher, você só chora, você não come, mulher. Em que ela chega no templo, pastor, e que o sacerdote viu que ela estava diferente, e que ela se ajoelhou, e o sacerdote começou a observar nos seus beiços que ela só balbuciava.
E ele diz: mulher, você está bêbada dentro do templo, você está embriagada. Ela disse: não, meu Senhor, a tua serva não bebeu bebida forte, a tua serva está angustiada, está tribulada de espírito. Porque tem algo que Deus fez conosco que é necessário você orar. O texto diz que Eucana fazia sacrifício melhor e maior por Ana. Mas tem coisa que Deus quer contigo. Eu falei aqui, tem coisas que não adianta você trazer um papel e trazer e colocar aqui no cestinho do círculo de oração. Eita, Deus é bom. E naquele dia, ai Jesus, quando ele está saindo, o sacerdote disse: Ana, vai em paz. Aleluia. E que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Ninguém consegue nada sem pranto, irmão, sem choro. Você vai viver a normalidade, naturalidade das coisas desta vida. Mas o sobrenatural, alguma coisa que Deus tirou da sua vida, assim como tirou de Ana, é só através do clamor, através da oração. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus. E aqui, durante esse tempo, 470 anos, Meu Deus, é forte, Senhor. muitas pessoas ficaram pela murmuração. Muitos morreram no deserto pela falta de confiança naquilo que Deus havia falado. Sim, meu Deus. Eita, Deus. Aqui estão os filhos. Aqui está apenas Caleb. Aqui está apenas Josué, que perseveraram. E eu tinha 15 dias de crente quando eu vi um pastor pregando em um rádio sobre esses dois homens, pastor. E todas as vezes que eu estou fraco, às vezes chorando, orando ali, chorando: Senhor, porque isso não acontece, eu me lembro dessa mensagem. Olha para cá, um homem de 85 anos. Você já ouviu isso, mas eu quero só te lembrar. Eu já volto para o texto, e faz também parte do contexto. Um homem de 85 anos, Moisés, ou melhor, Josué, está entregando terra para todo mundo, até para os filhos de José, Efraim, Manassés. Olha para cá para você aprender. Aleluia. Aprender não, né? Quem sou eu para isso? Aleluia. E aí se levanta aquele velhinho. Olha para cá. Quando eu ouço isso, pastor, Caleb, que estava com Josué, e foi ele que se levantou diante daqueles 10 homens que prevaricaram, que infamaram a terra que Deus havia prometido, essa própria terra. E o texto diz que ele diz: não, se foi Deus que nos deu, meu irmão, fica tranquilo, vai ter gigantes. Glória a Deus, aleluia. Mas se foi Deus que nos prometeu, nós vamos herdar essa terra. Eu creio. A Bíblia diz que naquele mesmo momento, irmãos, quando ele se levantou contra aqueles 10 homens, todo Israel veio contra os dois para matarem. E houve a interferência do próprio Deus para que não matassem aqueles 2 homens que acreditaram, que confiaram, que perseveraram em servir e seguir o Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que agora, não quero falar sobre isso, mas eu vou botar aqui, que Josué está entregando terra para todo mundo. Já havia passado por aqui, né? E levanta ele e diz: Josué, você lembra do dia em que Deus falou através de Moisés, quando todo aquele povo infamou a terra, e Deus falou para mim e para ti, através da Lara Socorro de Moisés, estando nós ainda lá em Cades Barneia, já se passaram 45 anos, Josué. Eu estou com 80
45 anos, mas eu me encontro tão forte como o dia que o Senhor me fez a promessa. Ele estava dizendo: Deus me prometeu algo. Eu tinha 40 anos, a minha pele enrugou, o meu rosto tem rugas, mas o meu coração, ele se perseverou em seguir ao Senhor. É necessário, irmãos, que algumas coisas que Deus nos prometeu, é necessário que nós gritemos. E eu lendo isso, relendo, pastor, depois você lê em casa, eu vi que no versículo 5 desse livro, Aleluia, a Bíblia diz que foi necessário que no 7º tocar das trombetas, era necessário que os sacerdotes, presta bem atenção aqui, tocassem diferenciado o toque daquela buzina, daquela trombeta. Era um toque mais longo, que era para dar a entender que era o momento deles começarem a gritar. aleluia. E eu sou muito sensível ao Espírito Santo. E eu quis entender porque Deus deu uma ordem para que na última volta do 7º dia, sendo assim, a 7ª volta, Deus pediu para que os sacerdotes tocassem a buzina de uma forma diferente, tocassem mais longe. Entenda que a buzina era para que dessem a ordem para que o povo começasse a... Porque as 6 vezes que eles rodearam os muros, Deus deu uma ordem para que Josué falasse para eles, era para que marchassem, mas que fossem calados, rodeando a terra. Aleluia, glória a Deus. Mas que calados. E quando o texto diz que na 7ª volta Deus havia dado uma ordem a Josué, preste bem atenção aqui, pastor, porque eu não ouvi nenhum pregador falar disso, mas eu lendo e relendo, no versículo 5 eu parei e vi que Deus deu uma ordem ao sacerdote que na 7ª volta, quando fosse o momento da vitória, da derrubada, do grito, era para que o sacerdote... Aleluia, tocasse longamente. aleluia. E eu entendi que Deus queria para o nosso tempo, que no momento de alguma vitória que Ele nos prometeu, é necessário que nós oremos. Glória a Deus, aleluia. Eu estava olhando para Beth e eu me lembrei de centenas, eu não vou falar de 10, 20, 30, 40, não, centenas de vezes que nós não tínhamos um carro e que nós íamos para o monte, eu não sei quantos quilômetros é, dali da Coab até lá no monte do Mirizola, em que eu sabia os problemas dela, ela sabia os meus, nós orávamos, e que muita coisa Deus fez através da oração longa. Quando chegávamos no monte, porque eu vejo algumas pessoas 10, 15 minutos, aí já levanta, pega nas mãos, começa a tocar bandeira, e eu não gosto desse negócio, porque eu aprendi, pastor, com o irmão da Deus é Amor, que Deus preparou 3 anos e meio com ele no monte, e era 2 horas de oração, e quando dava de 1h15 para frente, 1h20, você já saía da terra, só você e Deus, Aleluia. você já saía da terra, e eu percebi que 20 minutos de oração, você ainda está na carne, você ainda está pensando no que vai fazer amanhã, e aí os dons que você tanto pede, nunca virão. O dom de variedade de línguas, interpretação de línguas, o dom de revelação, o dom de visão. Quando você sai da terra e que deixa o Espírito Santo falar através da sua boca, que você fica 1h20 falando e você não sabe o que Deus falou, e Deus vai concedendo os dons da sua vida. E eu aprendi a orar, e vou dizer novamente, que se você tem o costume de orar 20 minutos, 30, 40, comece a orar a partir de 1 hora, só você e Deus, mesmo que seja no seu quarto.
Mas presta atenção. E Deus falava através desse versículo para mim, que o momento todo que eles passaram, que todo esse tempo, preste bem atenção aqui, eu quero deixar 5 minutos para me louvar um louvor. Eita Jesus, aquele não vai dar certo, pessoal? Glória a Deus. Meu Deus, me perdoe. Vou usar só mais 2 minutos e não vai ter louvor. Olha para cá, me perdoe. Meu Deus. É sinal de que Deus, glória a Deus, eu quero usar só mais 2 minutos, amém, irmãos? Amém. Me perdoe pelo horário, me perdoe, Jesus. Olha para cá, olha para cá, só mais 2 minutos. Houve um tempo que Deus preparou, desde Abraão, passando por Moisés e agora Josué, para que esse povo herdasse a terra que Deus prometeu. Amém. Eu quero falar para alguém que me ouve aqui. Talvez você esteja com a idade avançada e às vezes eu choro. Pai, eu estou fazendo 52 anos daqui a alguns dias, dia 12 de junho. E eu fico me perguntando, Pai, porque é algo que o Senhor me prometeu ainda não aconteceu. E aí me vem homens como esses, que esperaram perseverando em seguir e servir o Senhor. Eu quero dizer para você que vai haver muralhas